Peter Pan, capítulo 1. Peter entra em cena. Todas as crianças crescem, menos uma. Elas logo ficam sabendo que vão crescer. E a forma como o Andy descobriu, isso aconteceu assim. Um dia, quando tinha 2 anos, a menina estava brincando no jardim. Colheu uma flor e correu em direção à mãe. Acho que ela devia estar especialmente linda, porque a senhora Darling colocou a mão no coração e exclamou: "Oh, por que você não pode ficar pequena assim para sempre?" Isso foi tudo. Elas não conversaram a respeito, mas dali em diante, o Andy sabia que ia crescer. A gente sempre sabe, depois dos 2 anos, 2 é o começo do fim. Elas moravam na casa de número 14 da rua, e até o Andy nascer, sua mãe era a pessoa mais importante ali. Era uma mulher encantadora, com um espírito romântico e uma boca doce e brincalhona. Seu espírito romântico era como aquelas caixinhas, uma dentro da outra, que vem do exótico Oriente. Por mais caixas que você retire, sempre há mais uma. Sua boca doce e brincalhona prometia um beijo que o Andy nunca conseguiu receber, embora ele estivesse perfeitamente visível ali, no canto direito. A maneira como o Sr. Darling a conquistou foi a seguinte: os muitos homens, que eram meninos quando ela também era uma menina, descobriram ao mesmo tempo que a amavam, e todos eles correram para a casa dela a fim de pedi-la em casamento. Menos o Sr. Darling, que pegou um táxi e chegou primeiro, por isso a conquistou. Ele conseguiu tudo dela, menos a caixinha mais secreta e o beijo do canto da boca. Nunca chegou a conhecer a caixinha e, com o tempo, desistiu de tentar conseguir o beijo. O Andy pensava que Napoleão poderia ter conseguido, mas posso imaginá-lo tentando e, em seguida, indo embora zangado, batendo a porta. O Sr. Darling costumava se gabar com Andy de que a mãe dela não só o amava, mas o respeitava. Ele era um daqueles profundos conhecedores que sabem tudo sobre títulos e ações. Claro que ninguém sabe realmente tudo, mas ele parecia saber bastante. E muitas vezes diziam que as ações iam subir e a bolsa ia cair, de uma forma tão segura que teria feito qualquer mulher respeitá-lo. A senhora Darling se casou de branco e no início cuidou perfeitamente bem das contas da família, anotando tudo alegremente, como se fosse um jogo. Não lhe escapava nenhuma couve-flor, mas com o tempo, todas as couves-flor ficaram em segundo plano, e em vez delas, surgiram desenhos de bebês sem rosto. Ela os desenhava quando deveria estar fazendo contas. Eram os palpites da senhora Darling. O Andy veio primeiro, em seguida João e depois Miguel. Durante uma semana ou 2 depois que o Andy nasceu, os pais ficaram em dúvida se poderiam mantê-la, porque seria mais uma boca para alimentar. O Sr. Darling estava bastante orgulhoso da filha, mas era muito rigoroso e se sentou na beirada da cama com a Sra. Darling, segurando sua mão e calculando as despesas, enquanto ela o olhava de maneira suplicante. Ela queria correr o risco, acontecesse o que acontecesse, mas era desse jeito que o marido pensava. Seu modo de agir era com um lápis e um pedaço de papel na mão, e se ela o confundia com suas sugestões, ele tinha de começar do início novamente. "Por favor, não me interrompa", pedia.
Tenho aqui 1 libra e 17 xelins, mais 2 xelins e 6 centavos no escritório. Posso cortar meu café no trabalho, digamos 10 xelins, totalizando 2 libras, 9 xelins e 6 centavos. O que somado com os 18 xelins e 3 centavos que você tem, dá 3 libras, 7 xelins e 9 centavos. Com mais 5 libras do saldo no banco, temos 8 libras, 7 xelins e 9 centavos. Quem está se mexendo? 8, 7, 9 e vão 9, não fale, meu bem. Mas a libra que você emprestou para o homem que veio pedir aqui na porta... Calma. Bebê, silêncio, pequeno. Pronto, perdi as contas. Eu disse 9 libras, 9 xelins e 7 centavos? Sim, eu disse 9 libras, 9 xelins e 7 centavos. A questão é, podemos tentar viver por um ano com 9 libras, 9 xelins e 7 centavos? É claro que podemos, Jorge, disse a senhora Darling. Ela estava tomando partido em favor de Wendy, porém entre os dois, era ele quem realmente tinha o caráter mais firme. Lembre-se da cachumba, avisou quase ameaçador. E lá foi ele novamente. Cachumba, 1 libra, que é o que eu notei, mas eu diria que será algo como 30 xelins. Não fale. Sarampo, 1 libra e 5 xelins. Rubéola, meio guinéu, são 2 libras, 15 xelins e 6 centavos. Não sacuda o dedo. Tosse comprida, digamos 15 xelins. E assim continuou o Sr. Darling, chegando cada vez a um resultado diferente. Mas afinal, Wendy acabou sendo aceita, com a cachumba reduzida a 12 xelins e 6 centavos, e o sarampo e a rubéola tratados como uma só doença. Aconteceu a mesma coisa quando nasceu João e Miguel, por muito pouco, não foi recusado. Mas os dois acabaram ficando. Em breve, as 3 crianças podiam ser vistas na companhia de uma babá, andando em fila para o jardim de infância da senhora Fulson. A senhora Darling gostava de fazer tudo certo, e o senhor Darling queria ser exatamente como seus vizinhos. Então, é claro, eles tinham uma babá. Como eram pobres, pois as crianças bebiam uma grande quantidade de leite, a babá era uma cadela da raça Terra Nova, chamada Naná, que não tinha pertencido a ninguém em particular, até que os Darlings a adotaram. Seja como for, ela sempre cuidava muito bem das crianças. Os Darlings a conheceram no Parque Kensington, onde ela passava a maior parte do tempo livre, espiando os carrinhos de bebê. E era muito odiada pelas babás descuidadas, principalmente porque a seguia até suas casas e contava tudo às patroas. Naná era um tesouro de babá, sempre atenta na hora do banho. Levantava-se a qualquer hora da noite ao menor choro das crianças. É claro que os Darlings colocaram sua casinha no quarto das crianças. Ela era bastante inteligente para saber quando uma tosse precisava de cuidados imediatos ou quando era o caso de uma toalha enrolada no pescoço. Ela sempre acreditava em remédios tradicionais, como folhas de rubarbo e raízes, e sempre desprezou toda a conversa sobre germes e outras coisas que estavam na moda. Quando acompanhava as crianças à escola, dava uma verdadeira aula de bom comportamento, caminhando calmamente ao lado delas, quando estavam bem comportadas, e obrigando-as a entrar na linha quando se desviavam. Quando acompanhava João ao futebol, nunca se esquecia de levar seu casaco, e normalmente carregava um guarda-chuva na boca para o caso de chover. Havia uma sala no porão da escola da senhorita Fulson.
no qual as babás esperavam as crianças. Elas se sentavam em bancos largos, enquanto Naná ficava deitada no chão. Mas essa era a única diferença. As outras fingiam ignorá-la, pois achavam que era socialmente inferior. E Naná desprezava a conversa mole delas. Ela se ressentia das visitas das amigas da senhora Darling ao quarto das crianças. Mas se elas de fato se dirigissem para lá, primeiro tirava o avental de Miguel e o vestia com outro, com fita azul. Depois alisava a roupa de Wendy e repartia direito o cabelo de João. Ninguém poderia cuidar melhor do quarto das crianças, e o Sr. Darling sabia disso. Ainda que às vezes se perguntasse, inquieto, quais seriam os comentários dos vizinhos. Afinal, ele tinha uma posição a zelar na cidade. Naná também o incomodava, mas de outra maneira. Por vezes, tinha a sensação de que não o admirava. Eu sei que ela o admira tremendamente, Jorge, garantia a senhora Darling, fazendo sinal para as crianças tratarem o pai especialmente bem. Frequentemente, aconteciam lindas danças das quais Lisa, a única empregada da família, às vezes podia participar. Ela parecia uma anãzinha, com a saia comprida e a touca de empregado. Embora tivesse jurado, quando foi contratada, que tinha feito 10 anos havia muito tempo. Que alegria nesses momentos! A mais alegre era a senhora Darling, que fazia piruetas com tanta animação que tudo o que se podia ver dela era o beijo. E se você corresse até ela nesse momento, talvez até pudesse ganhá-lo. Nunca houve uma família mais feliz e mais simples, até a vinda de Peter Pan. A senhora Darling ouviu falar de Peter Pan pela primeira vez quando estava arrumando a cabeça dos filhos. É um costume noturno de toda boa mãe entrar nas cabeças dos filhos depois que eles dormem e remexer em suas mentes a fim de organizar as coisas para a manhã seguinte. Recolocam em seus devidos lugares o que foi bagunçado durante o dia. Se você pudesse permanecer acordado, mas é claro que não pode, veria sua própria mãe fazer isso e acharia muito interessante observá-la. É como arrumar gavetas. Você iria vê-la de joelhos, eu acho, examinando, bem-humorada, alguns dos conteúdos de sua cabeça, perguntando a si mesmo onde você teria encontrado aquela coisa, fazendo descobertas agradáveis e outras nem tanto, encostando alguma coisa encantadora no rosto, como se fosse um gatinho, e rapidamente deixando fora da vista alguma outra coisa. Quando você acorda de manhã, as travessuras e os maus sentimentos com que foi para a cama já estão bem dobradinhos e colocados no fundo de sua mente, enquanto a parte de cima, bem arejados, estão espalhados os pensamentos mais bonitos, prontos para você usar. Não sei se você já viu o mapa da mente de uma pessoa. Os médicos às vezes desenham mapas de outras partes de seu corpo, e seu próprio mapa pode ser imensamente interessante. Mas experimente pegar um médico quando tenta desenhar o mapa da mente de uma criança, que não só é confusa, como nunca fica quieta. Nesse mapa, há linhas em zigue-zague, assim como um gráfico da temperatura da criança em um cartão, e as linhas, provavelmente, são entradas para uma ilha. Levam para a terra do nunca, que é mais ou menos uma espécie de ilha, com salpicos de cores surpreendentes aqui e ali, e recifes de coral, e uma embarcação de aparência despreocupada, ao largo, e selvagens e tocas solitárias, e gnomos, que na maioria são alfaiates, e cavernas, através dos quais corre um rio, e príncipes com 6 irmãos mais velhos, e uma cabana,
que logo vai desabar. E uma velha senhora muito pequena com o nariz curvo. Seria um mapa fácil, se fosse só isso. Mas há também o primeiro dia de escola, religião, os pais, a Lagoa Redonda, bordados para fazer, assassinatos, enforcamentos, verbos com objeto indireto, o dia do pudim de chocolate, vestir os suspensórios, dizer 33 centavos, para você arrancar seu dente e assim por diante. E quer tudo isso faça parte da ilha, quer seja um outro mapa visto por baixo, tudo é bastante confuso, especialmente porque nada fica parado. É claro que nas terras do nunca, tudo é muito variado. João, por exemplo, tinha voando sobre sua cabeça uma lagoa com flamingos, que ele caçava, enquanto Miguel, muito pequeno, tinha um flamingo com lagoas voando sobre ele. João morava em um barco virado de cabeça para baixo, nas areias. Miguel em uma tenda. Wendy em uma casa de folhas habilmente costuradas. João não tinha amigos. Miguel tinha amigos à noite. Wendy tinha um lobinho de estimação, abandonado pelos pais. Mas no conjunto, as terras do nunca têm semelhanças, como gente da mesma família. E se as pessoas de lá estivessem enfileiradas, você poderia dizer que uma tem o nariz igual ao da outra, e assim por diante. É para essas praias mágicas que as crianças estão sempre conduzindo seus barcos. Nós também estivemos lá. Ainda podemos ouvir o som das ondas, mas não vamos mais desembarcar. De todas as ilhas deliciosas, a Terra do Nunca é a mais abrigada e a mais compacta. Não é grande nem espaçosa, você sabe, com distâncias cansativas entre uma aventura e outra, mas é agradavelmente cheia. Quando você brinca ali de dia, com as cadeiras e a toalha de mesa, não é nem um pouco assustador. Mas nos 2 minutos antes de você cair no sono, ela se torna muito real. É por isso que existem luzes de cabeceira que ficam acesas de noite. De vez em quando, em suas viagens pelas mentes dos filhos, a senhora Darley encontrava coisas que não conseguia compreender. E entre elas, a mais desconcertante era a palavra Peter. Ela não conhecia nenhum Peter, mas ele aparecia, aqui e ali, nas mentes de João e de Miguel, enquanto na de Wendy, ele começou a ser rabiscado por todo lado. O nome se destacava, escrito com letras mais ousadas do que qualquer uma das outras palavras, e ao olhá-lo, a senhora Darley sentia que ele tinha uma aparência estranhamente arrogante. Sim, ele é muito arrogante, admitiu Wendy com pesar. Sua mãe estava lhe fazendo perguntas. Mas quem é ele, meu bem? Peter Pan, mamãe, você sabe. Inicialmente, a senhora Darley não sabia, mas depois de pensar em sua infância, lembrou-se exatamente de um Peter Pan que dizia viver com as fadas. Havia histórias estranhas sobre ele, como a de que, quando crianças morriam, ele andava parte do caminho com elas, para que não sentissem medo. Na época, ela havia acreditado, mas agora que estava casada e cheia de sensatez, quase duvidava da existência de tal pessoa. Além disso, disse para o Wendy, ele já deve estar crescido agora. Oh não, ele não cresceu. Wendy garantiu com firmeza. É exatamente do meu tamanho. Ela quis dizer que ele era do seu tamanho, tanto na mente quanto no corpo. Não sabia como sabia disso, mas simplesmente sabia. A senhora Darley consultou o Sr. Darley, mas ele apenas sorriu, fazendo pouco caso. Pode escrever o que eu digo.
afirmou. Isso é alguma bobagem que a Naná colocou na cabeça das crianças. É o tipo de ideia que só um cachorro teria. Deixe para lá, isso vai passar. Mas não passou. E logo depois, o irritante garoto deu o maior susto na senhora Darling. Crianças vivem as mais estranhas aventuras sem ficar perturbadas por elas. Por exemplo, podem se lembrar de mencionar uma semana após o fato acontecer, que quando estavam na floresta, encontraram com seu falecido pai e brincaram com ele. Foi dessa forma casual que numa manhã, o Andy fez uma revelação inquietante. Algumas folhas de árvore tinham sido encontradas no chão do quarto das crianças, e certamente não estavam lá quando elas foram para a cama. A senhora Darling estava intrigada com isso, quando Andy disse, com um sorriso tolerante: aposto que foi Peter Pan outra vez. O que você quer dizer, Andy? Ele é tão impertinente que não limpa os pés, disse o Andy suspirando. Era uma menina asseada. Em seguida, ela explicou de forma bastante objetiva porque achava que Peter, de vez em quando, vinha ao quarto das crianças durante a noite. Se sentava perto de sua cama e tocava flauta para ela. Infelizmente, ela nunca acordou, então não sabia como sabia. Apenas sabia. Que absurdo você está dizendo, querida? Ninguém pode entrar na casa sem bater. Eu acho que ele vem pela janela, disse o Andy. Meu amor, são 3 andares. Não eram folhas debaixo da janela, mãe? Era bem verdade. As folhas tinham sido encontradas muito perto da janela. A senhora Darling não sabia o que pensar, uma vez que para o Andy tudo parecia tão natural que era difícil descartar, dizendo que ela tinha sonhado. Minha filha, a mãe exclamou. Por que você não me falou sobre isso antes? Esqueci, disse o Andy, despreocupadamente. Estava com pressa para tomar seu café da manhã. Oh, certamente ela sonhou, mas por outro lado, havia as folhas. A senhora Darling examinou-as com muito cuidado. Eram folhas comuns, mas tinha certeza de que não vinha de qualquer árvore nascida na Inglaterra. Engatinhou pelo chão do quarto, observando, com a ajuda de uma vela, as estranhas marcas de um pé no assoalho. Depois remexeu na chaminé e bateu as paredes. Finalmente, esticou uma fita métrica da janela até a calçada e calculou que era uma altura enorme, 9 metros, e sem qualquer saliência na parede para servir de apoio. Não havia dúvida, o Andy tinha sonhado. Mas o Andy não tinha sonhado, como ficou claro na noite seguinte. A noite na qual se pode dizer que começaram as extraordinárias aventuras daquelas crianças. Nessa tal noite, as 3 crianças já estavam em suas camas. Era folga de Naná. E a senhora Darling tinha dado banho nos filhos e cantado para eles até que, um por um, soltassem sua mão e partisse para a terra do sono. Os 3 estavam tão seguros e tão bem aconchegados que, nesse momento, a mãe sorriu, pensando nos seus medos, e se sentou tranquilamente perto do fogo para costurar. Estava fazendo algo para Miguel, que ia passar a usar camisa de menino no seu aniversário. No entanto, como o fogo estava quentinho e o quarto suavemente iluminado por 3 lâmpadas de cabeceira, a senhora Darling largou a costura no colo. Em seguida, baixou a cabeça muito graciosamente e adormeceu. Vejam só, os 4, o Andy e Miguel logo ali, João aqui e a senhora Darling perto da lareira. Deveriam ter acendido uma 4ª luzinha só para ela.
Enquanto dormia, a senhora Darling teve um sonho. Sonhou que a terra do nunca tinha chegado perto demais da casa e que um menino estranho tinha aberto caminho e entrado no quarto. Ele não a assustou, pois ela pensou que já o tinha visto antes nos rostos de muitas mulheres que não têm filhos. Talvez ele também possa ser encontrado nos rostos de algumas mães, mas em seu sonho, o menino abriu o véu que esconde a terra do nunca, e ela viu o Andy, João e Miguel espiando pela fresta. O sonho por si só não teria sido importante, mas enquanto ela estava sonhando, a janela do quarto se abriu de repente e o menino caiu no chão. Estava acompanhado por uma luz estranha, que não era maior do que seu punho fechado, e que se lançou pelo quarto como se fosse uma coisa viva. Eu acho que deve ter sido essa luz que acordou a senhora Darling. Ela deu um pulo e um grito de susto. Então viu o menino e de alguma forma soube imediatamente que era Peter Pan. Se você, eu ou o Andy estivéssemos lá, teríamos percebido que ele era muito parecido com o beijo da senhora Darling. Era um menino adorável, vestido com esqueletos de folhas e seiva das árvores. Mas a coisa mais fascinante era que tinha todos os dentes de leite. Quando percebeu que ela era uma mulher adulta, Peter Pan rangeu os pequenos dentes de pérola. Capítulo 2. A sombra. A senhora Darling deu um grito e, como se tivesse tocado uma campainha, a porta se abriu e Naná entrou, voltando de sua noite de folga. Ela rosnou e pulou sobre o menino, que saltou rapidamente pela janela. A senhora Darling tornou a gritar, desta vez de preocupação com o menino, pois achou que ele estivesse morto. Correu para a rua para procurar pelo pequeno corpo, mas ele não estava lá. Olhou para cima e, na noite escura, não conseguiu ver nada, somente o que achou que fosse uma estrela cadente. Ao voltar para o quarto, encontrou Naná segurando algo na boca e descobriu que era a sombra do menino. Quando ele pulou pela janela, Naná a fechou muito depressa. Era tarde para pegar o menino, mas sua sombra não tinha tido tempo de escapar. A janela foi fechada de um só golpe, e a sombra ficou presa no quarto. Pode ter certeza de que a senhora Darling examinou a sombra com cuidado, mas viu que ela era de um tipo bastante comum. Naná não tinha dúvidas sobre o que era a melhor coisa a fazer com aquela sombra. Pendurou-a na janela, achando que o menino iria voltar para buscá-la, e ali ele poderia alcançá-la, sem precisar perturbar as crianças. Mas, infelizmente, a senhora Darling não podia deixar uma sombra pendurada para fora da janela, porque ia aparecer uma roupa pendurada no varal, e isso tornaria a casa muito feia. Pensou em mostrá-la ao Sr. Darling, mas ele estava calculando quanto iria custar os casacos de inverno para João e Miguel, com uma toalha molhada enrolada em torno da cabeça para manter o cérebro fresco, e ela achou que não devia incomodá-lo. Além disso, sabia exatamente o que ele iria dizer. É o que dá ter um cão como babá. Decidiu dobrar a sombra e colocá-la com cuidado dentro de uma gaveta, até que surgisse uma oportunidade apropriada para contar ao marido. Ah, Deus! A oportunidade surgiu uma semana depois, numa sexta-feira que nunca seria esquecida. É claro que foi uma sexta-feira. Eu deveria ter sido muito mais cuidadosa em uma sexta-feira, disse a senhora Darling ao marido, muitas vezes depois, possivelmente com Naná ao seu lado, segurando sua mão. Não, não, dizia sempre o senhor Darling. Eu sou responsável por tudo. Fui eu, Jorge Darling, o culpado. Meia culpa, meia culpa.
dizia ele que havia estudado latim na escola. Assim, eles ficavam sentados, noite após noite, lembrando-se daquela sexta-feira fatídica, até que cada detalhe do que aconteceu estivesse estampado em suas mentes e aparecesse do outro lado como a cara e coroa de uma moeda mal cunhada. Ah, se eu não tivesse aceitado aquele convite para jantar no dia 27, disse a senhora Darling. Ah, se eu não tivesse derramado meu remédio na tigela de Naná, disse o Sr. Darling. Ah, se ao menos eu tivesse fingindo que gostava do remédio, diziam os olhos molhados de Naná. Foi esse meu gosto pelas festas, George. Foi meu péssimo senso de humor. Foi minha mania de implicar com ninharias, queridos patrões, pensou Naná. Então, um deles, dois ou todos juntos começaram a chorar. Naná pensava, é verdade, eles não deveriam ter um cachorro como babá. Muitas vezes, era o próprio Sr. Darling quem colocava o lenço nos olhos de Naná, para enxugar suas lágrimas. Aquele demônio, exclamava o Sr. Darling. Naná latia, fazendo eco ao patrão, mas a Sra. Darling nunca ofendia Peter. Havia algo no canto direito da sua boca que não deixava que ela o xingasse. Os três ficavam sentados lá no quarto vazio, recordando cada mínimo detalhe daquela noite terrível. Ela havia começado de maneira tão tranquila, do mesmo modo que uma centena de outras noites, com Naná colocando água para o banho de Miguel e carregando-o em suas costas. Eu não vou para a cama, gritava ele, como alguém que ainda acredita que tem a última palavra sobre o assunto. Eu não vou. Naná, ainda não são 6 horas. Preste atenção. Não vou mais gostar de você, Naná. Não vou tomar banho. Não vou. Então, a senhora Darling entrou, vestindo seu vestido branco de sair à noite. Ela tinha se aprontado cedo, porque o Andy amava vê-la com seu vestido elegante e usando o colar que George tinha lhe dado. E também estava com a pulseira de Wendy, pois a havia pedido emprestado. Wendy gostava de emprestar sua pulseira para a mãe. A senhora Darling tinha encontrado seus 2 filhos mais velhos, brincando de ser ela mesma e seu marido no dia do nascimento de Wendy, enquanto João dizia: Estou feliz em me informar, senhora Darling, que agora a senhora é mãe, usando um tom de voz exatamente igual ao que o Sr. Darling teria usado naquela ocasião. E o Andy estava dançando de alegria, assim como a verdadeira senhora Darling deve ter feito. Em seguida, João nasceu, com a pompa extra que ele pensava ser necessária para o nascimento de um menino. E quando Miguel saiu do banho e veio para o quarto, pediu para nascer também. Mas João disse brutalmente que não queria ter mais filhos, e Miguel quase chorou. Ninguém me quer, disse ele, e é claro que a senhora vestida para sair à noite não poderia permitir isso. Eu quero, disse ela. Quero muito um terceiro filho. Menino ou menina? Perguntou Miguel, não muito esperançoso. Menino. Então ele pulou em seus braços. Esse era um pequeno detalhe para o senhor e senhora Darling, e Naná se lembrarem agora. Mas não seria tão pequeno assim se aquela fosse a última noite de Miguel no quarto das crianças. Os três continuavam com suas recordações. Foi então que eu entrei como um furacão, não foi? Diria o Sr. Darling, desprezando a si mesmo. E, na verdade, ele havia mesmo entrado feito um furacão. Talvez houvesse alguma desculpa para o seu comportamento. Ele também estava se vestindo para a festa, e tudo tinha corrido bem, até chegar na hora da gravata. É uma coisa espantosa para se perceber, mas esse homem, embora soubesse tudo de ações e investimentos, não sabia como dominar sua gravata. Às vezes, ela se rendia sem dar um pio, mas houve ocasiões em que teria sido melhor para os moradores da casa
Se ele tivesse engolido seu orgulho e usado uma gravata dessas que já vem com um nó pronto para colocar no pescoço. Aquela foi uma ocasião decisiva. Ele veio correndo para dentro do quarto com a maldita gravata toda amassada na mão. Qual é o problema, papai querido? Problema, gritou ele, e gritou mesmo. Esta gravata não fica amarrada no meu pescoço. E se tornou perigosamente sarcástico. Não ao redor do meu pescoço, só fica boa ao redor do pé da cama. Oh, sim, fiz o nó certinho, 20 vezes em volta do pé da cama. Mas no meu pescoço, não. Oh, querida, não. Ah, não. Acho que a senhora Darly não estava muito impressionada e continuou com firmeza. Estou avisando, querida. A menos que essa gravata fique bem no meu pescoço, não vamos sair para jantar hoje à noite. E se eu não sair para jantar hoje à noite, nunca mais irei para o escritório de novo. E se eu não for para o escritório novamente, você e eu morreremos de fome. E nossos filhos vão ser jogados na rua. Mesmo assim, a senhora Darly estava calma. Deixe-me tentar, querido, disse ela. Na verdade, era isso mesmo o que o Sr. Darly tinha pedido que ela fizesse. E com suas mãos calmas e gentis, ela amarrou a gravata para ele. Enquanto as crianças ficaram em volta dos dois para ver o seu destino decidido. Alguns homens teriam ficado ofendidos por ela ser capaz de fazer isso tão facilmente, mas o Sr. Darly tinha uma natureza muito refinada para isso. Agradeceu despreocupadamente, esquecendo sua raiva, e no momento seguinte estava dançando em volta do quarto com Miguel nas costas. Como dançamos naquele dia, disse a Sra. Darly, lembrando-se. Nossa última dança, grunhiu o Sr. Darly. Você se lembra que uma vez o Miguel me perguntou de repente: como foi que você me conheceu, mamãe? Claro que me lembro. Eles eram uns amores, você não acha, Jorge? E eram nossos, e agora não estão mais aqui. A brincadeira terminou com o aparecimento de Naná, e por azar Sr. Darly trombou com ela, cobrindo suas calças com pelos. Ele não estava apenas usando calças novas, mas essas eram o primeiro par com fitas laterais que já havia comprado. E assim teve que morder o lábio para evitar as lágrimas que chegavam. É claro que a Sra. Darly escovou as calças, mas ele começou a falar novamente sobre ser um erro, ter um cão como babá. Jorge, Naná é um tesouro, sem dúvida, mas às vezes tem uma sensação desconfortável de que ela acha que as crianças são como cachorrinhos. Oh não, querido, tenho certeza de que ela sabe que eles têm almas. Não sei não, disse o Sr. Darly, não sei não. Era uma oportunidade, pensou a esposa, para contar a ele sobre o menino. No começo, ele ridicularizou a história, mas logo se tornou pensativo quando ela lhe mostrou a sombra. Não é de ninguém que eu conheça, disse ele, examinando-a cuidadosamente, mas parece que é de um canalha. Você se lembra que nós ainda estávamos discutindo isso? Disse o Sr. Darly, quando Naná chegou com o remédio de Miguel. Você nunca mais vai levar um vidro de remédio na boca de novo, Naná. E é tudo minha culpa. Por mais que fosse um homem, não havia dúvida de que ele havia se comportado tolamente em relação ao remédio. Se tinha alguma fraqueza, era de pensar que em toda a sua vida tinha tomado remédio corajosamente. Por isso, quando Miguel fugiu da colher de remédio que estava na boca de Naná, ele tinha dito, em tom de reprovação: seja homem, Miguel. Não tomo, não tomo. Miguel chorou atrevidamente. A Sra. Darly saiu do quarto para buscar um chocolate para ele. E o Sr. Darly pensou que isso significava falta de firmeza. Querida, não o mime, disse ele, chamando-o. Miguel, quando eu tinha sua idade, tomava remédio sem reclamar. Eu dizia:
Obrigado, queridos pais, por me darem remédio que vão me fazer bem. Ele realmente achava que isso era verdade. O Andy, que agora estava de camisola, também acreditava nele. E para incentivar Miguel, disse: Papai, aquele remédio que às vezes você toma é muito pior, não é? É muito, muito pior, disse o Sr. Darley bravamente. E eu o tomaria agora, como um exemplo para você, Miguel, se eu não tivesse perdido o Vigrinho. Ele não tinha exatamente perdido o Vigrinho. Tinha escalado o guarda-roupa no meio da noite e escondido o remédio ali. O que ele não sabia era que a fiel Lisa o havia encontrado e colocado de volta em cima da pia. Eu sei onde ele está, papai, o Andy exclamou, sempre contente por estar ajudando. Eu vou trazê-lo. E saiu depressa antes que o pai pudesse detê-la. Imediatamente, o Sr. Darley mergulhou num estranho desânimo. João, disse ele estremecendo, é um remédio horroroso. É aquele tipo doce, enjoativo, pegajoso. Em breve será pior, papai, disse João alegremente. E logo Andy chegou correndo com o remédio em um copo. Eu fui e voltei o mais rápido que podia, ofegava ela. Você foi maravilhosamente rápida, seu pai respondeu com polidez vingativa, que o Andy não percebeu. Miguel primeiro, disse ele birrento. Papai primeiro, disse Miguel, que tinha uma natureza desconfiada. Eu vou ficar doente, sabe? Disse o Sr. Darley, ameaçadoramente. Vamos, papai, disse João. Segure sua língua, João. Seu pai rebateu. Wendy parecia bastante confusa. Achei que você tomasse o remédio com muita facilidade, papai. Não é essa a questão, replicou ele. A questão é que tem mais remédio no meu copo do que na colher de Miguel, explicou. E seu coração orgulhoso estava quase explodindo. E isso não é justo. Eu diria isso de novo, mesmo se fosse com meu último suspiro. Não é justo. Papai, estou esperando, disse Miguel friamente. É fácil dizer que está esperando, por isso eu também estou esperando. Papai é um bobo covarde. Então, você é que é um bobo covarde. Eu não estou com medo, nem eu estou assustado. Bem, então tome o remédio. Bem, então tome você. Então o Andy teve uma excelente ideia. Por que vocês dois não tomam remédio ao mesmo tempo? Claro, disse o Sr. Darley. Está pronto, Miguel? O Andy contou. 1, 2, 3. E Miguel tomou seu remédio. Mas o Sr. Darley jogou o seu atrás das costas. Miguel deu um grito de raiva. Ah, papai, o Andy exclamou. O que você quer dizer com ah, papai? Exigiu o Sr. Darley. Pare com essa bobagem, Miguel. Eu quis tomar o meu, mas eu perdi a pontaria. Foi terrível ver a forma como os três olhavam para ele, como se não o admirassem. Olhem aqui todos vocês, disse ele suplicante, assim que Naná foi ao banheiro. Acabei de pensar numa coisa divertida. Vou derramar o meu remédio na tigela de Naná, e ela vai beber, pensando que é o leite. O remédio era a mesma cor de leite, mas as crianças não tinham o senso de humor do pai, e todos olharam para ele com um ar de censura, enquanto colocava o remédio na tigela de Naná. Que divertido, disse o Sr. Darley, sem saber se isso era mesmo verdade. Seus filhos não se atreveram a contar o que o pai havia feito quando a Sra. Darley e Naná retornaram. Naná, boa cadelinha, disse ele, dando-lhe um tapinha leve. Coloquei um pouco de leite em sua tigela. Naná abanou o rabo, correu para a tigela e começou a lambê-la. Logo em seguida, ela dirigiu ao Sr. Darley um olhar, não um olhar de raiva, mas mostrou uma grande lágrima no canto dos olhos vermelhos, daquelas que fazem com que os cães pareçam tão tristes, e entrou em seu canil. O Sr. Darley ficou terrivelmente envergonhado de si mesmo, mas não iria ceder. Fez-se um silêncio horrível, enquanto a Sra. Darley
cheirava a tigela. Ó, Jorge, ela disse, é o seu remédio? Foi apenas uma brincadeira, rosnou ele enquanto a esposa confortava seus filhos e o Andy abraçava Naná. Muito bem, disse ele amargamente. Eu me esforço ao máximo para ser engraçado nesta casa. O Andy continuou dando um abraço em Naná. É isso mesmo, gritou ele. Afague a Naná. Ninguém me mima. Oh, querida, não. Sou apenas o ganha-pão da casa. Por que eu deveria ser mimado? Por quê? Por quê? Por quê? Jorge, a senhora Darly suplicou. Não fale tão alto. As criadas vão ouvir você. De alguma forma, eles tinham se acostumado a chamar Lisa de as criadas. Que ouçam, respondeu ele, indiferentemente. Que todo mundo ouça. Mas eu me recuso a permitir que um cão seja babá de meus filhos por mais uma hora. As crianças choravam e Naná correu suplicante para o patrão, mas ele fez um gesto para que voltasse. Sentia-se novamente um homem forte. Não adianta, gritou. O lugar adequado para você é o quintal. E é lá que você vai ser amarrada agora mesmo. Jorge, sussurrou a senhora Darly. Lembre-se do que eu disse a você sobre aquele menino. Infelizmente, o marido não quis ouvir. Estava determinado a mostrar quem era o chefe naquela casa. E quando suas ordens não fizeram Naná sair da sua casinha no quarto das crianças, ele a atraiu com palavras doces e, agarrando-a brutalmente, a arrastou para fora do quarto. Sentia vergonha de si mesmo, mas ainda assim fez isso. Foi tudo por causa do seu temperamento muito carente, que precisava de admiração. Quando amarrou Naná no quintal, ele se sentia muito infeliz e sentou no corredor, enxugando os olhos com os nós dos dedos. Nesse meio tempo, a senhora Darly tinha colocado as crianças na cama, no meio de um enorme silêncio, e acendido as luzes que ficavam acesas à noite. Eles podiam ouvir Naná latir, e João choramingou. É porque ele a amarrou no quintal, mas o Andy era mais sábio. Esse não é o latido de infelicidade da Naná, disse, procurando adivinhar o que estava prestes a acontecer. Esse é o latido de quando ela fareja perigo. Perigo. Você tem certeza, Andy? Oh, sim. A senhora Darly tremia e foi até a janela. Estava trancada de forma segura. Ela olhou para fora. A noite estava salpicada de estrelas. Elas estavam se aglomerando em volta da casa, como se estivessem curiosas para ver o que estava acontecendo lá dentro. Mas a senhora Darly não percebeu isso, nem que uma ou duas entre as menores piscavam para ela. No entanto, um medo que não conseguia explicar apertou seu coração e a fez exclamar: "Oh, como eu gostaria de não estar indo para uma festa hoje à noite." Mesmo Miguel já meio adormecido, sabia que a mãe estava perturbada e perguntou: "Nada pode nos fazer mal depois que as luzinhas noturnas estão acesas, não é, mãe?" "Nada, meu querido. As luzinhas são os olhos que uma mãe deixa atrás de si para proteger seus filhos." Ela passou de cama em cama, cantando para eles, e o pequeno Miguel atirou os braços em volta dela, dizendo: "Mamãe, estou contente porque você existe." Essas foram as últimas palavras que a senhora Darly iria ouvir de Miguel por um longo tempo. A casa de número 27, para onde ela e o marido iam, ficava apenas a alguns metros de distância, mas tinha nevado um pouco, e o senhor e a senhora Darly precisavam desviar habilmente das poças de água para não sujar os sapatos. Eles eram as únicas pessoas na rua, e todas as estrelas observavam os dois. Estrelas são belas, mas não podem participar de nada. Devem ficar apenas olhando. É uma maldição lançada sobre elas por algo que fizeram há muito tempo.
mas que agora nenhuma estrela sabe mais o que foi. Então, as mais velhas passaram a ter olhos de vidro e raramente falam. Piscar é a língua das estrelas, mas as pequenininhas ainda se perguntam por que isso acontece. Elas não são realmente amigas de Peter, que tinha uma mania maliciosa de chegar por trás e tentar apagá-las, mas gostam tanto de diversão que estavam do seu lado nessa noite, ansiosas para conseguir que os adultos ficassem fora do seu caminho. Assim, logo que a porta do número 27 foi fechada, atrás do senhor e da senhora Darly, houve um tumulto no céu, e a menor de todas as estrelas da Via Láctea gritou: "Agora, Peter,